Você já ouviu dizer que quando você incorpora uma entidade, você não lembra de nada, que você é inconsciente, ou até mesmo que você perde totalmente o controle? E se eu te dissesse que não é bem assim que funciona? Esse é o tema do vídeo de hoje. Incorporação consciente é um erro? Antes de mais nada, antes de nós entrarmos na questão da incorporação consciente propriamente dita, eu preciso só explicar rapidamente o que é uma incorporação consciente. Uma incorporação consciente nada mais é do que você estar ciente de tudo aquilo que está ocorrendo durante os trabalhos, durante o atendimento. Fala, poxa, Marcos, você falou algo que eu não sabia, né? O óbvio, praticamente. Se incorporação consciente é porque eu estou ciente de tudo. Mas vamos aprofundar um pouco mais o como que funciona uma incorporação e como que surgiu esse estigma, né? Por que que essa questão da incorporação consciente se tornou um problema, propriamente dito, né? Um problema na mente de muita gente, né? Uma incorporação, ela é basicamente um acoplamento áurico, né? Um alinhamento entre chakras. Isso é o que você vai ler na maioria das literaturas, tá? E tá certo, não vou falar que tá errado, porque muitos médicos, quando você vê, principalmente se conversa com aqueles médicos que têm um certo grau de clarividência, eles veem realmente a questão dos chakras, que a gente vai conversar em um outro vídeo, né? A respeito disso, dessa conexão com os chakras. E perfeito, tá correto isso. Mas só que tem um ponto que quase ninguém dá muita atenção, né, que é o foco ali da parte mental. Uma incorporação, ela ocorre basicamente quando há essa sintonia de energia mental, essa sintonia de frequência entre a sua mente e a mente da entidade, pois é aqui que ela irá intuí-lo, ela irá enviar comandos e ações. Ponto. A incorporação consciente, ela não é uma obsessão, ela ocorre com muito respeito e com a sua permissão. Então, só com esse breve resumo, já deu para entender se a incorporação consciente é um erro, não deu? Então, já deixo aqui claro: incorporação consciente não é um erro. Na verdade, uma incorporação consciente, ela é muito bonita. Uma incorporação consciente, ela não é um erro. Ela é muito útil, ela ensina muito a você evolui muito como espírito e como ser humano. Mas agora que nós tivemos já esse leve vislumbre do que é uma incorporação, esse acoplamento áurico, essa questão dessa conexão mental, aí não se preocupe, a gente vai chegar a falar sobre chakras ali, aprofundar um pouco mais para quem gosta desses assuntos, chakra frontal, né, o ajna, como é chamado no sânscrito, mas você não sabe o que eu tô falando agora, não se preocupe, nós vamos ter mais vídeos explicando sobre incorporação, tem muita coisa para falar sobre incorporação, tá? Como que funciona, mas basicamente é isso, é a questão, uma conexão mental. Mas agora nós vamos falar sobre como que surgiu essa questão de uma incorporação consciente ser um erro. Por que que muitos médios, quando começam, acham que estão errados ou que não nasceu para isso? Como surgiu tudo isso? Para isso, nós vamos ter que ilustrar aqui. Para quem já me conhece um pouco, sabe que eu gosto de ilustrar, dar exemplos de como funciona as coisas no nosso dia a dia, usando exemplos do nosso dia a dia para que fique bem claro e que todos possam entender e estar na mesma página. Quando você chega num terreiro, seja ele onde for, vamos pôr até aqui, eu vou até expandir, não só num terreiro de Umbanda, pode ser uma casa de Candomblé, pode ser um centro espírita, tá bom? Quando você chega nesses lugares, você não vai só chegar e já vai começar a trabalhar. Pelo menos normalmente não é assim que funciona e, na minha opinião, não deveria ser assim. Você vai chegar, você vai dar o seu nominho, você vai receber uma assistência, né? Você vai se consultar com uma entidade, né? O candomblé, no caso, aqui eu já deixo um parênteses para quem é um pouco mais conhecedor, já tem, né, esse conhecimento. Ah, mas candomblé não incorpora, o candomblé é só orixás. Sim, mas tem muitos candomblés que também tem essa pegada de umbanda que incorpora linhas de trabalho, tá bom? Então vamos partir desse ponto que seja esse tipo de caso, tá bom? E aí você chega, você vai se consultar com a entidade, você gosta muito, você sente muito contente com aquela graça que você recebeu, né? Com a axé dos orixás, tudo mais. E aí você segue nessa rotina ali, né? Sempre tá ali na gira para receber, para se consultar, para conversar com uma entidade. E aos poucos você vai sentindo um amor cada vez maior crescendo dentro de si, né? E você fala, poxa, eu queria colaborar mais com a casa, eu queria ver se eu podia fazer algo mais, eu podia fazer uma doação, se eu podia contribuir com alguma outra coisa. E aí você acorda num belo dia e você fala, poxa, quer saber? Eu queria mesmo é fazer parte da casa. Já estou ali frequentando há um bom tempo e, poxa, eu estou sentindo, né, essa vontade de fazer parte, que é o famoso chamado mediúnico que muita gente tem, ou despertar mediúnico, como você pode também achar aí
fazendo algumas pesquisas ou conversando com médiums até com mais tempo, né, de casa, de umbanda, enfim. E aí você vai lá e conversa com o sacerdote, dependendo, aí cada caso vai ter um processo para lhe permitir entrar ou não, né? E aí você começa e vai ali para a sua gira de desenvolvimento. Poxa, tenho que entender o que é essa energia que eu sinto. Muita gente sente algumas energias lá na própria casa, na casa onde você mora realmente acontecendo, então vai procurar um terreiro, vai procurar uma ajuda para desenvolver isso, a controlar isso, né? São os médiuns ostensivos, né? Aqueles médiuns que já estão com a mediunidade aflorada e não controlam muita coisa, começa a ter visões, e tal. A gente vai falar sobre isso também em outras oportunidades, mas não é o tema principal desse vídeo. E aí você começa nessa gira de desenvolvimento e tals, e aí vai cair naquele velho problema que a gente já conversou em alguns outros vídeos. Você vê tudo, você lembra de tudo, você sente tudo, né? Aí você fala, poxa, eu não estou incorporando. E aí você pergunta para alguns outros irmãos e fala, poxa, eu lembro de tudo, e você, pô, eu não, eu sou inconsciente, eu sou a última bolacha do pacote, né? Claro, gente, que eu tô também brincando um pouco aqui, né, para descontrair, mas acontece, porque foi criado um estigma sobre a incorporação inconsciente, no qual dizem que todo médium que é bom realmente, que está realmente incorporado, ele não lembra de nada, então, e aí também nos remete àqueles testes que vocês já devem ter lido ou ouvido falar, né, sobre o médium, que devem ser testados, então andar sobre tal coisa, colocar, perdão, quase derrubo o microfone aqui. Andar sobre, sei lá, às vezes, brasas, enfim, fazer vários testes para verificar se a pessoa estava realmente incorporada, né? E com isso tudo foi criado vários e vários mitos, digamos assim, sobre a incorporação. Pô, a incorporação consciente é a que vale. Aí também foi criado alguns outros, né? Então, tipo, pô, médium que é torto, entre aspas, que não leva uma vida séria, que faz tudo errado, são os melhores médios. Aí foi criado vários mitos que infelizmente são levados até hoje, né? E é por isso que até hoje tem muito médium que quando entra em casa, principalmente aqueles médios que são mais antigos, né? Que foram aprendendo ali, passando de conhecimento de um pai de santo para outro, e falam, poxa, eu sou inconsciente, às vezes realmente tem um certo grau de inconsciência, não vai ser 100%, tá? Com toda certeza, pode até ter um certo grau, mas aí todos os outros médios ao redor falam que também são inconscientes. Então tem esse estigma. Também às vezes é por questão de caráter do médium, que ele vai falar que é inconsciente, tá? Como a gente já falou em alguns outros momentos, às vezes a pessoa faz alguma coisa errada, meu guia faz alguma coisa errada, trata uma pessoa mal, faz algum ato e a pessoa quer se isentar daquela culpa, tá? Por exemplo, poxa, seu guia falou tal coisa para aquela pessoa, xingou aquela pessoa, e fala, não, eu não sei se ele fez isso, poxa, eu não lembro de nada, não tenho nada contra essa pessoa. É o famoso migué, né? É o famoso migué, a pessoa lembra de tudo. Então, por esses e outros motivos, foi criado esse estigma de que toda incorporação inconsciente que vale. Mas é um grande mito isso, é uma grande enganação, tá? A maior parte dos médios são conscientes, ocorre essa sintonia de frequência mental ali, como nós já explicamos, e ela tem vários benefícios você ser consciente. Vou listar alguns deles agora. Uma incorporação consciente, ela tem o benefício de você poder aprender com o seu guia, conversar com o seu guia durante o atendimento. Você tá ali, o guia tá atendendo aquela pessoa e vai chegando um momento que você vai poder conversar com o seu guia enquanto ele tá conversando com aquela pessoa. Ele vai conversando, tá vendo o problema aqui dessa pessoa? É o mesmo problema que você tá passando. Então preste bastante atenção nessa solução e aplique isso na sua vida. Você pode ir conversando com a sua entidade. E na maioria das vezes você está consciente porque você precisa aprender algo. Na maioria dos casos que a entidade vai resolver, também serve para você. É um conhecimento, é um aprendizado, é um trabalho em parceria. Aí você pode dizer, pô, Michael, mas então você acha que uma entidade, se ela quisesse, ela poderia me apagar? Poderia, mas a pergunta correta seria, por qual motivo ela faria isso? Com certeza irá demandar um grande consumo de energia, tá? Para a entidade fazer isso, ter todo o controle, tá? Assumir completamente o controle. Mas por qual motivo ela iria fazer isso? Porque se, como eu falei agora, é um aprendizado para você também. Então, se aquela pessoa que vai se consultar, os espíritos já sabem quem são as pessoas, está passando por um mesmo problema que você vai aprender. E outra, serve para você ir construindo o seu discernimento, o seu controle emocional e é para sua segurança também, tá? Porque quando você é um médium de incorporação, né, existem vários outros tipos de médios, mas vamos deixar isso para depois.
Quando você é um médium de incorporação, você é um mediador, um intermediário entre o plano físico e o plano espiritual que pode interagir com espíritos. Sejam espíritos bons, sejam espíritos ruins, vamos dizer vamos usar esse adjetivo. Você não é um espírito, você não é um médium que vai incorporar só coisa boa. Você pode, em algum momento ali de eh, oscilação, né, emocional, incorporar algum espírito mais denso, digamos assim. Então, é importante você estar consciente, porque você é o senhor de si mesmo, você controla os seus atos. Não é que em algum momento você, né, tá ali nessa oscilação e você incorpora algo que não deveria. Você que manda no seu corpo. Você que controla vai ficar ou não vai ficar aquela outra mente, se ela tá sendo intrusiva ou não. Então, para sua segurança também é extremamente importante a mediunidade consciente. E eu queria, antes de encerrar, também dar um exemplo aqui de mediunidade consciente que é muito famosa e, poxa, e é talvez a mais famosa aqui do nosso país, que foi Chico Xavier. Chico, ele era um médium consciente. Se vocês olharem como que ele fazia a psicografia, se vocês olharem algumas entrevistas dele, onde os próprios espíritos estavam aqui falando ao seu ouvido, na sua mente, enfim, e enquanto ele ouvia, ele já ia falando no microfone para as pessoas. Na psicografia acontecia a mesma coisa, ele terminava de escrever e já lia assim e já complementava. Chico estava completamente consciente, e isso não fez ele pior do que outros médios. Na verdade, ele soube lidar com isso e se tornou um médium muito bom. Então, por isso que eu tô falando, incorporação consciente não é um erro. Não se diminua, não se subestime, não duvide de si mesmo. Você está no caminho certo. Isso é completamente normal. É normal. Todo mundo é consciente em um grau. Esse é o que eu queria dizer hoje sobre a incorporação consciente. Queria tranquilizar, queria passar essa mensagem porque aconteceu isso comigo. Eu achava que era um erro, não sabia como uma incorporação acontecia, né? Se esse vídeo foi bom para você, deixa um comentário, deixa um like, tá bom? Lembrando, eu vou lançar um outro vídeo também que vai servir como um complemento para esse, que é o que você sai do corpo quando você incorpora. Esse é um grande medo de algumas pessoas, né? Poxa, será que eu vou incorporar, mas será que eu corro algum perigo? Né? Então, nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Axé e muita luz.